e não vai funcionar. Vamos fechar com esse seu comentário aqui. A maioria no Instagram, aí eu adiciono YouTube, Luciana, ensina a investir em fundo imobiliário. Sim. Vendo suas chamadas falando sobre FIIs, eu caí fora. Tá bom. Super Sexta é aula pura, diz o Rafael, vale muito a pena. Valeu, Rafa. Então, a gente já conversou sobre isso aqui, mas por que o fundo imobiliário ele atrai tanto? Ele tem a mesma característica de quando a gente lançou a LCI. Quando as LCIs começaram a aparecer no mercado, eu estava na corretora e eu fazia meio período na área de análise e meio período eu fui puxado para produto. Então, eu ia lá para a sala de produto e junto lá com a equipe que tinha lá, e eu coordenava o pessoal. Lá na área de análise eu não era coordenador, eu era chefe, eu era um dos. Aí na área de produto me puseram lá para coordenar, tinha uma equipezinha. O que a gente fazia? Naquela época a gente estava surgindo a LCI. E qual era o grande diferencial da LCI? A isenção do imposto. Isso por si só era atraente para vender. A gente vendia bem, por quê? Porque era isento de imposto de renda. Só que a pessoa física comprava aquilo e falava assim, isento de imposto de renda, hein? Maravilha, que beleza, né? Tá bom, só que eu já tinha feito as contas, eu já sabia como é que estava o mercado, eu sabia quais eram os CDBs que estavam no mercado e contra quem eu ia brigar contra quem eu ia brigar com aquela LCI que eu estava lançando, entende? Então, o fundo imobiliário, ele foi lançado com esse mesmo escopo, né? Eu vou deixar, estão me pedindo aqui o link do Projeto Milhão, eu vou deixar aqui no chat do YouTube, tá? Fixei lá também. O fundo imobiliário, ele foi lançado, ele foi desenvolvido, montado com essa mesma característica. Ou seja, eu tenho a isenção de imposto, que é uma característica importante que o pessoal gosta. Isento de imposto, o dividendo é isento de imposto. Tá bom, maravilha, gostei, quero. Tem uma segunda característica, que é o fato do dividendo cair todo mês. Porque na cabeça da gente, a gente só cria renda passiva se cair todo mês. É ou não é? Não é assim que vocês pensam? Não, renda passiva. Todo mês tem que pingar, como um salário. Só que 10 mil por mês e 120 mil por ano é quase a mesma coisa. A diferença é o tempo do dinheiro. Só isso. Mas é quase a mesma coisa. Então, o que adianta? Que difere eu receber 120 mil de uma única paulada ou 10 mil todo mês? Então, é o mesmo dividendo. Um é pago pelas empresas, elas vão pagar 1, 2 vezes no ano, e o outro é o modelo de um fundo imobiliário. Então, você pega um fundo imobiliário, você juntou a fome com a vontade de comer. Você juntou a isenção de imposto e o quer que cai todo mês. Logo, as pessoas ficam loucas com isso. Acham que, pronto, achei o segredo. Por quê? Porque eu vou receber o dividendo, eu compro mais, mês que vem eu tenho mais um pouquinho, vou receber mais, compro mais, mês que vem eu tenho mais um pouquinho, recebo, compro e fica nessa. Só que a criação de renda passiva, ela tem 3 pilares. Primeiro, é quanto você tem de dinheiro. Ou seja, quantas cotas eu consigo comprar? Quanto de dividendo cai na minha conta para eu reinvestir? Isso é quanto você tem de dinheiro. O segundo ponto é o tempo. Você pode fazer renda passiva ou tentar fazer em 10 anos, vai ser um nível de dificuldade alto. Posso tentar fazer em 40 anos, o nível de dificuldade é bem menor. Tá? Então, tempo e quanto que você põe de dinheiro são 2 fatores importantes. E o terceiro é quanto que os ativos que você investe multiplicam. Ora, se vocês tivessem certeza, um exemplo, que o Tesouro Selic ficaria a 14%, 15% por 50 anos e a inflação lá embaixo, porque não adianta você ter 14 com uma inflação girando a 10. Ninguém fica rico. Mas se você tiver 14 com inflação americana, 2% no ano, na inflação japonesa, que agora está até subindo, mas uma inflação japonesa, eu tenho certeza que ninguém estaria aqui na live. Eu estaria sozinho, falando para ninguém. Por quê? Ora, 14 com inflação de 2 é o segredo para multiplicar dinheiro. Aí eu só calculo o tempo. Dá para fazer isso em 10? Não, em 10 não. Mas se você pôr 18, 20, 25, o negócio estoura. Só que eu não sei se ela vai ficar 14, a Selic, e eu não sei se a inflação, quer dizer, a inflação não é essa, de 4, 5, né? E nem se ela vai ficar ali, ou se ela vai subir. Percebe? Então, eu tive um problema. Logo, eu preciso que a minha rentabilidade seja condizente com um bom patamar, ou seja, uma taxa acima da inflação. Onde eu vou conseguir isso? Eu só consigo isso quando eu tomo risco. Qualquer mercado. Se você morar nos Estados Unidos, você vai ter uma taxa de 2% no ano, um exemplo.
Você vai ter uma taxa de 2% no ano. Tá bom. Como é que eu consigo mais? Vai ter que investir em ações. Tanto que lá, pela taxa baixa, a maior parte da população investe em bolsa. Eu não sei esse número, mas é boa parte. Eu chutaria aqui quase que 50% da população americana investe em ações. Por quê? Porque a renda fixa é pouco para ela. Ela sabe disso. Apesar da inflação ser baixa, mas a renda fixa também não dá nada. Então eu tenho um juro real muito baixo. E aí eu entro com esse produto, que é um fundo imobiliário. Aí as corretoras fazem lá o duplo do escarpado, o nego joga um COI, tudo. Só que aí quando você vai ver a multiplicação e o crescimento do ativo, fundo imobiliário, qualquer outra estrutura, não vai te entregar esse crescimento. E não entrega. Por quê? Porque funciona assim. Deixa eu ver, acho que foi o Diego. O Diego sobra 2 mil. Um exemplo, Diego, sobra 2 mil. Digamos que o Diego, então, pega esses 2 mil ou arrume, pega esses 2 mil e vá sustentar a mãe dele, um exemplo. Não, então esse dinheiro eu dou todo para minha mãe. Pronto. Cara, como é que você vai aumentar teu patrimônio agora? Já que o dinheiro que sobra, você distribui. E é mais ou menos esse o racional de um ativo que possa crescer e multiplicar. Ora, eu gero lucro. O fundo imobiliário gera lucro. Os aluguéis e tal. As empresas geram lucro. Ok? Até aí tudo bem. Tá. Só que uma empresa, para crescer, ela tem que pegar esse lucro, comprar ativos que possam valorizar, crescer. Vamos usar o Pão de Açúcar. Como é que o Pão de Açúcar cresce? Ele pega o lucro e monta mais uma loja pequena, rentável, em algum outro ponto. Se ele parar de montar a loja, ele não vai crescer. Não tem como crescer. Percebe? Fundo imobiliário, ele distribui 95% do dinheiro que entra. Como é que ele vai crescer? Então, é inerente do negócio. Se eu pegar Iguatemi, Allos ou Multiplan, é diferente do fundo imobiliário, mesmo que seja um fundo imobiliário de shopping. Por quê? Porque os caras estão a todo momento aumentando o portfólio, vendendo um shopping menos rentável, colocando um shopping mais rentável. Ou fazendo um lançamento, a Multiplan é mestre nisso, faz um lançamento, um novo shopping em alguma área. Percebe? Então, eu tenho um investimento de capital para buscar crescimento da empresa, aumento da geração de receita. Então, eu vou ter valorização. Ah, mas o fundo imobiliário pode ir lá e comprar um shopping. Pode. Não é para isso. Por quê? Para ele fazer um negócio desse, a maioria vai ter que chamar a base para colocar dinheiro. Por quê? Porque ele distribui a maior parte do lucro. 95% do lucro ele distribui. Como é que ele vai comprar outro shopping? Então, ele precisa fazer uma emissão, ele vai precisar fazer algum mecanismo para captar e, com essa captação, aumentar o portfólio. Logo, você vai ter que pôr grana. Já o processo de segurar o lucro, aí pode ser de shopping, pode ser qualquer empresa. A empresa segura o lucro. Ela paga menos dividendo para você. Só que ela está construindo ativos. E esses ativos tendem a gerar um retorno sobre capital muito maior do que a gente tem em taxa no mercado. E a partir daí, lá na frente, esse negócio cresce. Esses ativos geram mais caixa. Esse caixa maior entra para o lucro e ela chega um momento de maturidade. Nenhuma empresa tem investimento para fazer ad eterno. Basta analisar Apple, que é outra coisa que eu vejo o pessoal falar aqui enfim, Instagram, viu, Luciano? Instagram, YouTube, né? Investir no exterior, você vai lá e compra as maiores, Apple. Cara, a Apple tem mais onde pôr o iPhone, cara. A Apple tá com dificuldade, então a maior receita da Apple hoje vem da troca, né? Daquele cliente fiel que pega um, pega outro, vai evoluindo com os lançamentos. Agora, mercado consumidor crescente já não tá tão fácil. Então, a empresa atinge uma maturidade. Muitas das vezes, quando a empresa atinge a maturidade, é que ela, para a maior parte das pessoas, ela fica interessante. Né? Tanto nós tivemos perguntas de Taesa, nós tivemos perguntas de Banco do Brasil, ou seja, são empresas maduras que cresceram, atingiram a maturidade e agora apareceu para mim, é uma empresa madura, é uma empresa interessante, atingiu a maturidade, interessante isso aqui, hein? Só que toda o ramp-up dela, você já perdeu, já ficou para trás. ETF é menos pior que fundo imobiliário. Dependendo do ETF, é menos pior. Como você colocaria um ETF na tua carteira? Ou como você ganharia dinheiro com o ETF? Basicamente, para você ganhar dinheiro com o ETF é achar o melhor momento de comprar o ETF e reduzir o ETF. Por quê? Porque é uma cesta, né, de ações, ou na maior parte de ações, é uma cesta bem diversificada, então, ou seja, a chance daquele negócio multiplicar, crescer absurdamente é baixa. Então você tem que comprar mais ETF, ou seja, se expor mais no risco no momento certo e reduzir o risco no melhor momento.
Ou seja, você vai ter que ter uma gestão mais ativa, principalmente da sua gestão macro da tua carteira, ou seja, quanto que vai para renda variável, quanto que não iria. Você faz essa gestão mais ativa para buscar exatamente essa melhor rentabilidade. É isso que você tem que fazer com o ETF, tá? Exato. Depois a gente fala lá no projeto. Beleza, Leonardo? A gente fala lá.